Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Muito bem-vindo ao canal do nosso irmão Alberto Lírio, o canal da Graça de Deus, onde nós estamos aqui sempre reunidos para aprendermos mais e mais da graça de Deus. Querido, hoje é domingo, não é? À noite eu tenho que viajar outra vez, não é? Estou indo para a minha capital a trabalho e esse é o último vídeo, né, dessa semana, e durante toda a semana eu não tenho condições de gravar vídeo, né, só quando eu volto para minha casa. Então, eu quero agradecer a você, meu querido, que tem se inscrevido em nosso canal, você que é inscrito em nosso canal, muito obrigado, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilhe os estudos da Palavra de Deus e também você deixa o seu like, que é muito importante, tá bom, meu querido? Comente na aba dos comentários e também ative o sininho de notificação. Querido, esse trabalho de hoje, esse estudo de hoje, é um tema bastante ensinado e também muito criticado pelos religiosos do sistema, mas muito debatido também em todas as redes sociais, em todas as mídias, não é? O sistema não ensina isso aqui da maneira certa, nem por reza, né? Não ensina, mas não ensina, porque isso aqui liberta as pessoas também. Querido, a maior mentira do sistema religioso é quando eles ensinam que o dízimo, ele vale também na graça. O dízimo não existe na graça. Pós-cruz, o dízimo, que era alimentação, deixou de existir. O dízimo em graça é quando você observa que alguém tem uma necessidade, que alguém precisa de um alimento, que alguém precisa de pagar uma conta de água, uma conta de luz, alguém precisa de uma cesta básica, e você vai lá como cristão. Crente não. O crente, ele leva o dinheiro e deposita na instituição que ele pertence. O crente, o evangélico, ele deposita o dinheiro aos pés do pastor, porque ele quer ser visto pelos homens, diferente daquilo que Jesus ensinou, daquilo que o próprio Deus ensinou. Então vamos ao entendimento, meu querido, do dízimo. Quando você vai para a Bíblia, em Mateus, no capítulo 23, do versículo 21, Mateus capítulo 23, do versículo 23 ao 31, olha interessante que quando Jesus ensina, ele fala assim: ai de vós é quem, meu querido? Eu gosto muito de respeitar as colocações, o tempo verbal, não é? Da língua portuguesa, para a gente se situar no texto. Jesus, ai de vós, ele próprio vai explicar quem é esse vós, a segunda pessoa do plural, os escribas e os fariseus. Eram hipócritas. Eles davam dízimo de hortelã, endro e do cominho. Todo mundo sabe que isso aqui é aquilo que é usado na alimentação como condimento. Então, eles davam dízimo até das folhas das hortas. Os hipócritas, os fariseus, não é? Os escribas, até das folhas das pequenas hortaliças das roças, eles davam, porque era um alimento. Agora veja bem, mas o que Jesus queria mesmo deles era o quê? O que Jesus queria? Justiça, misericórdia e fé. Como os pactos ainda estavam cruzados, ou ainda se cruzavam, então Jesus diz que eles deviam fazer aquilo, ou seja, dizimar o endro, o cominho e a hortelã, quer dizer, dar o dízimo, que era alimento, sem omitir a principal coisa da lei, que ela ainda estava em vigor. E qual era a principal coisa da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Então, onde está a justiça?
de Deus vivendo e praticando obras da lei? Onde está a misericórdia vivendo e praticando obras da lei? Onde está a fé vivendo e praticando os preceitos da lei? Se você observar bem, Malaquias só tem 4 capítulos. E por que eles só citam o capítulo 3 e o versículo 10? Por quê? Você observa que Malaquias capítulo 2, versículo 1, fala ali, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Ou seja, vós é a segunda pessoa do plural. Como nós estamos no pretérito do futuro, esse vós eram eles. Não é nós. E era alimento. Então o que é que acontece, meu querido? Gálatas, no capítulo 2, versículo 18 ao 21, Paulo está dizendo que se Cristo apoiasse a prática da lei, se Cristo ou qualquer pessoa que ressuscita aquilo que Cristo matou, o que Cristo matou? Matou a lei e o símbolo máximo da lei, que era o templo em Jerusalém. Foi Cristo que matou, foi Cristo que derrubou. Então Paulo diz ali, se Cristo apoiasse, ou qualquer pessoa que apoia a prática da lei, hoje em dia, então o sacrifício de Cristo na cruz foi em vão. Por quê? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em Romanos 10 e capítulo 4, versículo 10, fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, sem o R. Esse crer é condicional, o R é incondicional. Então esse crer é incondicional, filho. Esse crer é prerrogativa de Deus, sem o R. Agora o crer depende de cada um. Então o apóstolo ali, ele está falando que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Filho, queridos, mas quem continua praticando obras da lei ainda não crê, e a justiça de Deus para eles não é válido. Então o sistema não deixou a lei morrer, nem deixa e nem vai deixar a lei morrer. Há quanto tempo a religião nos enganou, impondo a nós essa obrigação? E por quê? Você tem que observar uma coisa muito importante. Jesus, ele falou, Mateus 23, ele falou assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês negligenciam o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas, porque os pactos ainda cruzavam. Jesus veio cumprir a lei. Vocês deviam fazer entregar o dízimo do alimento, mas vocês nunca deviam esquecer que o mais importante disso tudo era o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. E onde você vê isso no sistema religioso? Eu estava conversando com um líder religioso aqui na minha cidade. Eu falei com ele, querido, é fácil para vocês, é só chamar. Nós não queremos confusão com vocês, nós não queremos briga. Nós gostaríamos que vocês nos dessem a oportunidade de falar da graça de Deus dentro do templo que vocês chamam de igreja. Você acha que nós vamos lá ensinar coisas extra-bíblicas, coisas da nossa cabeça? Não, querido. Tira uma conclusão, falei com ele. Chama a gente, os da graça, e prova que aquilo lá não é de vocês. Prova que aquela igreja que vocês chamam de igreja não é de vocês. Prova que aquilo lá é de Deus.
prova que aquele povo lá é de Deus. Nos chame lá. E nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos falar da graça de Deus, vamos ensinar a graça de Deus. E ele olhou para mim de baixo em cima, ele falou assim, eu vou pensar. Eu falei, vou falar uma coisa para o senhor. O problema de vocês é que a graça de Deus não rende dinheiro. Graça de Deus não rende dinheiro. O que rende dinheiro para vocês é aplicar a lei, é aplicar a velha aliança. Isso dá dinheiro. Ele falou, mas não é assim não. Eu falei, é assim sim, meu senhor. É assim. Faz um teste e vai abrir a mente daquilo que você chama de igreja, daquilo que você chama de ovelha, que na verdade a ovelha era a nação de Israel, os judeus. A nossa posição em Cristo hoje é de filhos. É de filhos. Então Jesus, ele condenou a atitude dos hipócritas, dos fariseus, dos saduceus, não é? Quando ele falou isso aqui. Então ele falou, vocês são condutores cegos, vocês comem mosquito, mas engole um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Meu querido, como eu disse, Malaquias tem 4 capítulos só. E por que os líderes religiosos só citam Malaquias 3:10? Observe o capítulo 2 e o versículo 1 de Malaquias. Agora, Deus falando, agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Eu estou no pretérito do futuro. Este mandamento é para vocês. É 4 capítulos só. E por que eles, os líderes religiosos, não ensinam isso aqui de verdade? Observe que este livro de Malaquias é uma repreensão aos sacerdotes do templo. Quando você observa o versículo, capítulo 3, versículo 6, você observa o seguinte, o 6, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Era para eles. O livro foi escrito para eles, não é para eu, nem para você. 2000 anos depois, um pouquinho mais de 2000 anos. Então observe, querido, capítulo 2, versículo 1, vós. O problema é que os líderes religiosos e nas escolas EBDs, os professores, talvez um pouco despreparado, eu falo despreparado mesmo, conhecimento bíblico, às vezes da própria língua que ele professa, nesse caso o português. O sistema religioso, eu pertenci 45 anos, não respeita o vernáculo da língua portuguesa quando se lê Bíblia. Então Deus, ele está tratando aqui com os sacerdotes e os sumos sacerdotes, que eram os caras que detinham o poder de conduzir a nação, religiosamente falando, porque juridicamente era o sinédrio, mas religiosamente falando, era os sacerdotes, sumos sacerdotes. Sinédrio esse que foi fundado lá em Números capítulo 11, mas você pode observar Êxodo 18 também. Quando nós chegamos lá em Mateus, não é? Na manifestação ali de Jesus de Nazaré, quando ele veio, nasceu, cresceu, quando ele se manifestou ao mundo aos 30 anos de idade, foi quando a época que ele batizou,
3 anos demorou o seu ministério, mas ele se batizou com 30. Cristo aparece, Jesus de Nazaré desaparece do meio ali, do cenário bíblico, aos 12 anos no templo, e depois só menciona de novo o nome dele aos 30, quer dizer, são 18 anos de silêncio dentro da Bíblia. E não adianta você me perguntar onde que ele estava, que eu não sei. Ele desaparece aos 18 e só aparece de novo aos 30 para ser batizado por João. 18 anos, a Bíblia silencia sobre a questão de Jesus. Então, quando Jesus se manifesta, o Sinédrio já existia, porque foi fundado lá atrás, na Velha Aliança, Êxodo 18, Números 11, não é? Então, quem era o presidente do Sinédrio, na época que Jesus começou ali o seu ministério, era Nicodemos, capítulo 3 nos ensina isso. Depois, veio Anás, Caifás e outros mais. Mas nós observamos que, religiosamente falando, quem tinha o poder era o sacerdote e sumos sacerdotes. Juridicamente falando, não é? Era o Sinédrio, com os seus 71 membros. Então nós observamos que lá em Números, 11, 70 mais 1, Moisés. Lá em Êxodo, 70 mais 1, Moisés, não é? Então esse foi o conselho que Jetro, sogro de Moisés, deu, 70 mais 1. E assim até hoje, tem que ser número ímpares, porque justamente na hora de uma votação, todos os governos do mundo é assim, um tem que decidir, não é? 35 mais 1, no caso 36, não é? E assim vai. Então, meus queridos, se os líderes religiosos quisessem ensinar a verdade, principalmente sobre o dízimo, eles ensinariam. Mas o sistema religioso não deixa. Eles não deixam o povo saber a verdade. E a verdade é só ele. Então nós observamos no capítulo 3, versículo 6, Deus fala: eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora, observe o versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós, Deus está falando, vós me roubais, vocês me roubais. Aí os líderes religiosos falam que esse vós é eu e é você. Como eu e você, se nós estamos depois da cruz e depois que a velha aliança, ela acabou. Lucas 16 e 16. A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. E aí? Ou você não acredita no sacrifício de Jesus, prefere ficar com o que o seu líder ensina do que com aquilo que é a verdade bíblica. Quantas vezes você já levou o seu suado dinheiro aos pés do seu pastor, do seu tesoureiro, mas você não percorreu o seu bairro, o seu amigo, o seu conhecido, para ver se ele estava passando fome? Isso para Deus é justiça. Isso é dizimar em graça. Quantas vezes você já soube que o seu amigo, a sua amiga, o seu vizinho estava sem luz dentro de casa porque não conseguiu pagar o talão de luz, mas você teve coragem de deixar 1.500, 300 reais aos pés do pastor, mas não teve coragem de pagar o talão de luz para ela ou para ele? Quantas vezes você já viu uma criança chorando, bebezinho de colo, por falta de leite? E você não comprou leite, mas teve coragem de depositar o seu dízimo aos pés da sua denominação? Eu sinto muito em te dizer, querida, mas Romanos 8 vai cumprir por causa disso. Você acha que nós somos espírito revestido de carne
ou carne revestido com espírito. É o contrário, ferido. Nós somos espíritos que estamos aqui revestidos de carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus. Deus, Verbo, a palavra. A palavra que era Deus transformou-se em carne. Se fez, se tornou. Querido, só que Romanos 8 explica que não é todo mundo que tem o Espírito de Deus para quando terminar os dias físicos na terra, esse Espírito voltar. Você só volta para um lugar de onde você veio. Só quem tem o Espírito de Deus, aquele ser humano que pratica justiça, misericórdia e fé, quando os dias dele terminar na terra, ele volta para o seu lugar de origem. É isso que a Bíblia ensina. Olha, a escolha é sua. Decida. A religião nos enganou por muito tempo, impondo a nós essa obrigação. Mas a maior justiça de Deus, a maior misericórdia de Deus, a maior fé que você diz ter em Deus, é quando você ama ao seu semelhante como você mesmo. É isso, é os 2 mandamentos supremos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse você mesmo. Graça e paz. Um abraço do nosso irmão Alberto Lírio. Amém.